amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntos e juntas para a gente refletir a boa nova segundo a ótica da classe trabalhadora. É um programa, é um pequeno espaço na TV MTC, que é uma realização do Movimento de Trabalhadores Cristãos do Regional Nordeste 12. A gente convida você a curtir, compartilhar, divulgar, juntar mais trabalhadores e trabalhadoras para que a gente possa refletir a nossa caminhada diante dessa ótica, desse olhar do Evangelho. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamor invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E o mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Nesse 18º domingo do tempo comum, o Evangelho é tirado de Lucas, capítulo 12, versículos do 13 ao 21. Naquele tempo, alguém na multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Ele respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou encarregado das vossas partilhas? E disse-lhes: Olhai, guardai-vos de toda a ganância, porque a vida de alguém não consiste na abundância das suas posses. Disse-lhes então esta parábola: A terra de um homem rico deu uma grande colheita.
ele debatia consigo mesmo, dizendo: que farei, uma vez que não tenho onde guardar a minha colheita? E disse: farei isto, ponho abaixo os meus celeiros, construo uns maiores e guardarei lá o meu trigo e todos os meus bens. Depois direi à minha alma: alma, tens muitos bens e depósito para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Porém, Deus disse-lhe: insensato, nesta mesma noite vai ser reclamada a tua vida. E o que acumulaste, para quem será? Assim acontecerá a quem amontoa para si e não é rico em relação a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 18º domingo do tempo comum, do tempo do discipulado e da missão. Aquele tempo que a gente reflete a nossa caminhada, vai entendendo para conformar a nossa missão ao projeto de Jesus, o projeto do seu reino. E aí a gente vai aprendendo com ele, vai seguindo essa caminhada com essa multidão que o segue. E nesse ano C, a gente vai fazendo. Ano C, para quem não sabe, é que nas nossas igrejas, a gente tem as leituras bíblicas organizadas em ano A, B e C. E no ano C, Lucas. São os textos lucanos que ajudam a gente a refletir. E nesse texto de Lucas, a gente vai fazendo a nossa catequese. Catequese não é doutrinação de qualquer forma. Catequese é entrar na formação do movimento de Jesus. Então é muito bom a gente resgatar esse termo, a catequese. Se a gente olhar bem, durante essas últimas semanas de formação que a gente vem tendo, a gente vai olhar Jesus, na semana passada, falando da oração perseverante. Peçam. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, se o filho te pedir um pão, você vai dar uma cobra? Claro que não. Então, se você que é mau sabe dar coisas boas aos filhos, imagina Deus em sua misericórdia e em sua bondade. E para fazer essa oração perseverante, ele ensina o Pai Nosso, que é um projeto de vida. Santificar o nome de Deus, entender que a sua vontade é o melhor para a gente, e por isso ela é a construção do seu reino, aqui na terra como no céu. Que ele é Pai nosso, não é só Pai meu, e por isso o pão também é nosso. E o pão da solidariedade, ele se faz na prática do perdão, no reconciliar o mundo. E para que tudo isso ocorra, que a gente fuja das tentações, que a gente não ceda a nada que nos tira da lógica de sermos irmãos e irmãs. Isso foi no domingo passado. E aí a gente foi seguindo. Anteriormente, a gente viu, para chegar nessa prática orante, a gente viu o exemplo de Marta e Maria, que não são duas pessoas distintas para a gente ficar dizendo, tem gente que é Marta, tem gente que é Maria. Não, são personalidades, formas, jeitos que habitam a gente. E é bom equilibrar o serviço solidário de uma com a prática da escuta de outra. Né? E aí a gente vai, se a gente for voltar mais, a gente vai vendo como é que a gente fez esse caminho. Até um outro domingo anterior a esse de Maria e Marta, com a parábola do bom samaritano. Quem é o teu próximo? Como é que a tua prática ela se dá? Veja, todos esses caminhos, até chegar nesse domingo em que Jesus ajuda a gente a refletir muito bem. Porque, assim como no texto de Maria e Marta, assim como no texto do domingo passado da oração perseverante, a gente corre o risco, nesse texto de hoje, de ficar naquela dúvida, ou de entrar numa discussão que não vale a pena, de, uns são contemplativos, outros são ativos, alguns estão na oração, outros na ação. Jesus não está
não está pensando nisso, não está aperreado com esse tipo de oposição que a gente está criando. E lembra que eu até falei, no domingo passado eu estava num espaço, num local onde os monges dizem, mesmo os monges que aparentemente para o externo vivem uma vida contemplativa, vivem a ação de viver em comunidade, constrói a ação de viver em comunidade, rezar e trabalhar, criando uma espécie de comunidade alternativa a toda essa lógica que aí está. Então, a gente pode ter críticas a leituras, né, e a concepções pastorais, mas embarcar nessa história de que Jesus está dizendo que alguns nasceram para contemplação e outros para ação, acho que isso, eu particularmente acho isso retrógrado, e acho que a gente pode avançar nisso e sermos pessoas contemplativas no mundo caótico que a gente vive e pessoas de ação num mundo que, mesmo caótico, quer ser estanque, quer ver o pobre continuar pobre, quer ver o trabalhador continuar sofrendo. Então, nesse mundo que é estanque, para ver o reino de Deus acontecer, nós somos ativos, nós vivemos na ação. E dessa mesma lógica desse mundo, que quer que os vários ruídos nos distanciem da missão do projeto de Jesus, nós somos contemplativos. Acho que isso ajuda a gente. E, mais uma vez, o texto aqui pode começar, para muitas pessoas, com essa lógica de dualidade. Olha, tá vendo que Jesus não é assim, não é assado, não é desse jeito? Quando Jesus propõe uma síntese tão bonita quanto a síntese do Pai Nosso, do domingo passado, que é o Pai Nosso, a gente olha para o céu e pede a santificação do seu nome, louva porque seu nome é santo, diz do quanto a gente quer que o seu reino venha até nós, e ao mesmo tempo a gente pede que o pão seja nosso, que a gente perdoe e seja perdoado, que as tentações, para a gente não ser uma comunidade de irmãos, que ela não nos atinja. Então tá tudo junto. Continuar numa briga, ou numa discussão, ou numa oposição entre o que é contemplação e ação, não ajuda a construir o reino de Deus. A gente pode continuar denunciando formas de manipulação do evangelho, ou quando as nossas comunidades e as nossas igrejas se calam diante das injustiças. Isso é uma questão. Mas entrar na discussão do que é contemplativo, do que é ação, do que é oração, é bom a gente olhar uns para os outros e perceber o que é que de fato, quando é que é o momento, como esse agora que a gente está fazendo. A gente está na contemplação do evangelho, e essa contemplação impulsiona a gente para a ação, ou seja, para um desdobramento. Nesse texto, a gente precisa fugir desse risco, porque o texto começa com alguém na multidão, ainda segue esse percurso de Jesus em volta de muita gente pregando, e a gente corre o risco de pegar uma parte desse texto e dizer: olha, Jesus está querendo levar a gente para outro lugar. Porque o texto começa com alguém dizendo: mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus responde: homem, quem me nomeou juiz ou encarregado das vossas partilhas? Se a gente parar aí, a gente corre o risco de ouvir dizer assim: está vendo que Jesus está nem aí para a justiça daqui do mundo? Jesus não está preocupado com justiça social, com agenda social. Jesus não está preocupado. A nossa justiça será lá no céu. Deixa eu sofrer aqui as nossas brigas por justiça, por salário, por isso, aquilo, por partilha. Deixa entre nós, tem nada a ver com Jesus. Ele vai nos dar a glória no céu. Se a gente parar esse texto aqui, a gente encerra essa nossa conversa. Não existe evangelho segundo a ótica da classe trabalhadora. Jesus não está pensando em vocês enquanto trabalhadores. Jesus está querendo apenas as almas para que no céu ele faça justiça a gente. Tem muita gente usando esse tipo de discurso e parando esse texto nesse momento.
Mas Jesus diz: olha, guarde-se de toda a ganância, porque a vida de alguém não consiste na abundância das suas posses. E aí ele vai dar um exemplo. Ele vai dar exemplo de um homem que começa a produzir muito e fica pensando: onde é que eu vou guardar tanta coisa? Destrói todos os celeiros, faz celeiros maiores ainda. Quando coloca tudo, os celeiros estão entupidos de grãos. Ele diz: minha alma, descansa, bebe, come, porque a tua vida está garantida. E Jesus disse que Deus, que é justiça, faz justiça na terra e diz: você é insensato. Amanhã mesmo você não está mais aqui. Isso tudo vai servir para quem? Ou seja, esse homem faz tudo isso, não pensa em quem plantou, em quem produziu, em quem reconstruiu os seus celeiros. Ajunta tudo e simplesmente diz: olha, não vou partilhar com ninguém. E Jesus no final diz: isso vai acontecer com quem amontoa bens para si e não é rico em relação a Deus. Não é rico de Deus, não é rico da sua bondade, da sua justiça, da sua misericórdia. Não é rico da reconciliação que Deus quer que a gente encampe nesse mundo. Olha, é por isso que a gente não pode parar só na primeira parte e achar que Jesus está dizendo: quero saber de justiça de vocês, não. Jesus está mostrando qual é o caminho. E por que é que esse texto vem depois do Evangelho do Pai Nosso? Porque quem reza o Pai Nosso e diz pão nosso, não pode aceitar ser igual a este homem, nem que a nossa sociedade seja igual a este homem. É uma contemplação, é uma oração consequente, gera consequências. Eu rezo, reflito, mas gero consequência nisso. Eu não aceito nesta terra que a nossa justiça seja desta forma. Quando Jesus diz: quem é que me constituiu juiz disso tudo? Provavelmente ele está dizendo para a gente: vocês precisam construir uma sociedade nova. Eu aponto caminhos de uma sociedade nova que aponta para o reino de Deus. Mas nós, que estamos hoje aqui juntos e juntas, nós somos agentes construtores de uma sociedade nova que não aceita grandes celeiros para poucas pessoas dormirem nos seus celeiros e morrerem de tanto comer, enquanto outras vivem sem nada. Isso é tão forte que essa coisa de ajuntar celeiros e grãos para si, sem nem pensar nos outros, ela é tão importante hoje no nosso contexto, na nossa sociedade, que ela é um elemento importantíssimo para a soberania dos países que historicamente sofreram com os grandes impérios. Nesse momento que a gente vive, nesse contexto que a gente vive, percebam que o tarifaço do Trump nos Estados Unidos é a mesma lógica de um grande homem de celeiros enormes, juntando tudo para si e dizendo: agora minha alma está descansada. Juntar tudo para si, sem olhar para os trabalhadores, neste momento, é o gesto de ataque à soberania de um país como o nosso, que luta historicamente para não se curvar diante dos vários impérios, dos vários donos de grandes celeiros. Hoje, a gente sabe que esse tipo de tarifaço atinge principalmente aos trabalhadores e às trabalhadoras. E é lógico que vai criar um certo temor e susto por desemprego e tudo mais. Diante disso, a gente tem que dizer aquilo que Jesus disse: quem amontoa para si não é rico em relação a Deus, não constrói o projeto do reino de Deus aqui. Se esse não é o projeto do reino de Deus, o outro caminho é, como classe trabalhadora, ir para as ruas, defender a soberania do nosso país, para que continue numa caminhada de mais justiça social para a classe trabalhadora. Se essa justiça é nossa e precisamos todos e todas garanti-la,
que continuemos a garantir, sem subserviência ao dono de um grande celeiro, que a gente continue lutando pela soberania do nosso país. Porque entre nós a gente quer os grandes celeiros e os grãos partilhados, divididos, distribuídos. Nada de com grandes celeiros e todo mundo sem nada. Dentro dessa mística do Evangelho, a gente não deve aceitar uma sociedade com esse tipo de mentalidade do homem dos grandes celeiros. Aonde é que a gente está? Nas nossas comunidades, nos nossos conselhos de moradores, no sindicato, no partido, na pastoral, discutindo que Deus deixou a terra para todos e todas nós, para a partilha de todos e todas nós. E que esse tipo de ação, de ataque à nossa soberania, não é projeto de Deus para nós que aqui estamos. Aonde a gente está falando sobre isso? Por isso que muitas frentes estão aí, seja nas ruas, nos espaços onde a gente está. Ainda é tempo de construção do plebiscito para taxar os grandes ricos, para lutar pela redução da jornada de trabalho. É momento da gente parar com essa lógica dos grandes celeiros, dos homens que deitam e descansam com os seus celeiros, enquanto a gente ainda está trabalhando 6 dias e folgando 1 apenas. Que esse evangelho ajude a gente nessa mística. Mas há um grande celeiro também que ajuda a gente, se a gente partilhar, porque desse grande celeiro partilhado, os outros celeiros, a gente vai conseguir chegar neles. A gente conquista os outros celeiros para partilhar, se a gente passar primeiro por um celeiro da educação, da partilha da formação, da educação. Por isso é que nessa última semana, 2 fatos importantíssimos e muito cruéis mostram o quanto os grandes donos de celeiros querem destruir a educação no Brasil e querem humilhar, tornar indignos os trabalhadores e as trabalhadoras da educação. Eu trago 2 fatos aqui e 2 exemplos para que fique claro para a gente que é uma luta da classe trabalhadora defender a educação e os trabalhadores, professores e professoras. Porque a mentalidade dos grandes celeiros, dos grandes donos de celeiros, nos vários espectros políticos. Eu vou trazer um exemplo de extrema-direita e um de centro-esquerda. Durante esta semana, uma professora negra no estado de Goiás, numa conferência de saúde, foi expulsa da conferência pelo prefeito de extrema-direita do PL, do partido PL, apenas porque falou em linguagem neutra. E ela foi expulsa como se esse cidadão tivesse autoridade para expulsar alguém de uma conferência pública apenas porque não fala do jeito que ele quer que fale. Essa é a lógica da extrema-direita do nosso país em relação aos professores e professoras. Mas aqui no nosso estado de Pernambuco, no município de São Lourenço da Mata, governado pelo PSB, um partido que se diz de centro-esquerda, também no dia da posse de concursados professores, o prefeito resolveu humilhar os professores e professoras. Primeiro, tem uma coisa grave aí. Ele demitiu 700 professores de contrato temporário e deu posse a 350 concursados. Ou seja, ele agora tem metade, não é, do grupo de gente profissional para lidar com a educação do seu município. E aí o que é que ele quer? Ele quer que essa metade, que esses 350 trabalhem por 700 pessoas. 8 horas seguidas, sem tempo para preparar a aula, para pensar em nada disso. Ainda
cortando do plano de cargos e salários a gratificação de quem tem mestrado, doutorado, ou de quem dá aula em lugares mais difíceis, em lugares da zona rural e tal. E quando fez isso, quando chega no dia da posse desses professores, ele em público começa a humilhá-los, a dizer que não negocia com o sindicato, que quem manda aqui é ele, não está nem aí para vocês, eu não estou nem aí para vocês, quem quiser trabalhar, que trabalhe. Esse tipo de lógica de gente, olha, para ser justo, é um prefeito de um partido da base do governo Lula. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Que vis-à-vis é a mesma lógica da extrema-direita na perseguição aos professores e professoras. Esse tipo de posição, tanto de um prefeito de Goiás, de extrema-direita, quanto de um prefeito daqui de Pernambuco, que se coloca na base democrática do governo Lula, esse tipo de lógica é a mesma lógica dos donos de celeiros, que constroem tudo para si e não lembram dos trabalhadores que construíram essa obra toda, essa riqueza toda. É preciso denunciar esses homens de grandes celeiros como gente que amontoa para si, mas é pobre da relação com Deus e com o seu projeto. Quem humilha professores e professoras não é digno de gerir cidade ou coisa alguma. Porque a educação é o primeiro grande celeiro da partilha para uma sociedade mais justa. Então, que a nossa oração gere uma consequência de denúncia. A gente precisa continuar a mobilização. Porque a lógica de ataque aos professores e professoras, infelizmente, tem matriz na extrema-direita, mas também no campo democrático. De gente mesquinha, de gente infeliz no sentido real desse termo. De gente que amontoa tudo para si e diz, descansa a minha alma e os outros eu não quero saber. Santo Antônio, que aqui está, essa imagem aqui está, que é meu padrinho, há uma das várias histórias sobre sua vida, algumas romanceadas ou não, mas histórias da tradição oral, dizem que um dia um homem rico da sua cidade morreu. E o chamaram para rezar. E Santo Antônio, que não se calava diante das injustiças, disse: sabe aonde está o coração desse homem? Está na riqueza dele. Ele morreu com o coração na riqueza. E segundo a tradição oral, e essa história conta, todo mundo ficou enfurecido. Como é que o padre vem no enterro do nosso parente para xingar? E ele diz: vocês acham que eu estou mentindo? Antes de sepultá-lo, vão lá no cofre dele e vejam o que é que tem lá. E segundo a história, com o seu romance, com sua fábula, com seu toque real, tudo que vocês têm direito a pensar, segundo a história, quando abriram o cofre do homem, tinha um coração pulsando dentro. Ele disse: olha aí, o coração dele está aí. Esse tipo de gente, no caso desses dois prefeitos, tem um coração guardado no seu cofre. Seja na micropolítica como na macropolítica, como a gente falou no caso do Trump, esse tipo de gente tem uma concepção dos grandes celeiros. Que a gente vá para as ruas para defender a soberania do nosso país, mas também que a gente vá para as ruas defender os professores e professoras do nosso país, que vivem uma perseguição constante de várias pessoas, de vários prefeitos, governadores, que não têm moral política e decência alguma para falar de educação como transformação social, como ato de amor, como solidariedade. E vivem a perseguir e humilhar os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Que esse texto bíblico motive a gente a contemplar que tipo de pessoa nós somos. Será que a gente está entrando nessa lógica? E a partir daí essa contemplação gera uma consequência. A gente ajude a defender
todos aqueles e aquelas que são os sofredores das maldades dos donos dos grandes celeiros. O momento da gente fazer isso, da gente refletir isso de cheio. Eu concluo esse nosso momento com uma oração do Islã, do Mestre Rumi, chamada Ele Te Responderá. Para a gente entender que governar, que lutar por justiça social não pode ser feita sem amor. Eu até peço uma permissão para dizer uma coisa para vocês, para a gente perceber o nível que a gente vive. Esse mesmo prefeito de São Lourenço que eu estou falando, durante essa semana começam os festejos do padroeiro da cidade. E ele já fez investimentos em grandes shows católicos para essa festa. Já fez até vídeo com o padre da paróquia, falando de Jesus, de São Lourenço, e de que e que a gente já chamou a cantora, uma irmã fulana, uma freira, para cantar, e vai ser lindo. Veja, tudo isso é nada se essa oração, se essa música, se essa festa não converte este prefeito a ser solidário. E logo de que cidade? De São Lourenço, o diácono que vendeu os bens, o ouro da igreja para distribuir aos pobres. Que vergonha a história e a vida do nosso irmão São Lourenço. Se o amor, se a solidariedade não for a premissa de quem governa, qualquer um, seja governador, prefeito, quem seja, não é um cidadão com ética política. É um arremedo de político. É um arranjo dos mais cruéis do que é ser político. Que o Mestre Rumi ajude a gente a concluir essa nossa reflexão. No dia da ressurreição, homens e mulheres comparecerão pálidos e trêmulos de medo para o julgamento final. Eu apresentarei o teu amor em minhas mãos e te direi: interroga-o, ele te responderá. Que a gente não faça como esses donos dos grandes celeiros. Que o amor das nossas comunidades seja entregue a Deus e que Ele responda por nós. Uma boa semana, continuar na luta por justiça, justiça que é porta de entrada para o reino de Deus. Até mais. A imensidão, tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, tua vontade se faça sempre. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada um por si tão somente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV
MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.